lá então, olha só. Depois de a gente já ter estudado a vida da família real e tudo mais, a gente agora vem o processo de independência, coisas que tem que saber, que a gente já viu. Revolução do Porto na última aula, lembra? Sim. Revolução do Porto, Portugal se revoltou, pediu para o Dom João VI voltar. Dom João deixou quem? Dom Pedro como regente do Brasil. O que a elite brasileira tinha medo? A elite brasileira tinha dois medos principais. Um, voltar a ser colônia de Portugal. Dois, perder os privilégios que ela tinha conquistado com uma família real, com o Dom João aqui no Brasil. A Revolução do Porto pediu o retorno do Dom João para Portugal e fez ele assinar uma Constituição. Muitos portugueses queriam a recolonização do Brasil. O que significa a recolonização do Brasil? Retorno dos monopólios aos portugueses das atividades comerciais e de tudo que fosse bom para a elite brasileira ser perdido e ser retornado a Portugal. Então a elite brasileira precisava de uma ajuda, ela precisava de alguém que a representasse. Dom Pedro aparece como sendo essa pessoa. Eles se aliam ao Dom Pedro e chegam junto dele com medo de perder os privilégios principalmente. Outro problema que poderia acontecer no Brasil, que estava acontecendo na Europa e que aconteceu em Portugal, eram revoluções populares para tirar as monarquias absolutistas do poder. Isso, se uma revolução popular acontecesse no Brasil, a elite perderia todos os seus privilégios, tá? E o status total da elite brasileira ia ser alterado. Imagina que legal, tu acordar de manhã e tu não poder mais ser o monopólio da produção do teu país, né? Que loucura. O Dom Pedro aparece como salvador, como o cara que vai manter o Brasil da forma como está. Primeira coisa, começam a vir decretos depois da Constituição de Portugal, decretos dizendo: volte os monopólios para os portugueses, volte os monopólios comerciais para essa determinada família portuguesa que está aqui, e por um tempo voltando vários e vários decretos. Dom Pedro começa meio que a ignorar esses decretos, até que vem um decreto dizendo para o Dom Pedro voltar a Portugal. Nada mais correto, porque Dom Pedro era o herdeiro do trono português, que ele permanecesse em Portugal. O Dom Pedro recebe então um documento com 8.000 assinaturas e o aval do Senado brasileiro pedindo para ele ficar no Brasil. Em 9 de janeiro de 1823, ele decide então permanecer no Brasil. O que significa ele permanecer no Brasil? Significa que ele está permanecendo do lado da elite brasileira nessa situação. Tá? Contrário a Portugal, do lado da elite brasileira. Em 22 de janeiro de 1822, ele resolve que todo decreto que venha de Portugal deve ser assinado pelo príncipe regente, colocando um cúmplice, ou seja, ele ignora todas as ordens que venham de Portugal. Só vale a palavra do Dom Pedro, príncipe regente. Aí a gente já sabe em setembro que ele declara a independência, por causa que essa relação vai ficando insustentável para o Brasil e para Portugal. A gente vai ter revoltas em alguns locais do Brasil que vão ser reprimidas pelo governo, com a ajuda de milícias estrangeiras contratadas só para fazer isso, mas a gente vai ter uma estabilidade no Brasil. O Dom Pedro, logo depois que ele grita lá o independência ou morte, diz a lenda que ele foi para casa e compôs o hino da independência. Sabe, né, o hino da independência? Já podeis da pátria. Tá. Pois é. O hino da independência, que era o hino do Brasil antes. O hino da independência que fica sendo o hino nacional brasileiro, que depois vai perdendo força conforme o Dom Pedro vai perdendo força e vai ter que abdicar daqui a pouco. Beleza?